A paz do Senhor, meus irmãos. Sou o professor Júnior Queiroz, do Seminário Era Cristã. Hoje, Epístolas Paulinas, capítulo 6. Vamos para a Epístola aos Efésios. Epístola da prisão, né? Uma das epístolas da prisão. As epístolas da prisão são as seguintes: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, tá? Elas são assim denominadas porque foram todas escritas durante a prisão de Paulo em Roma, né? Então, debate-se a dúvida quanto à possibilidade de Paulo ter sido prisioneiro uma ou duas vezes em Roma, tá? Embora pareça que os fatos se encaixem melhor na teoria de duas prisões, tá? Durante a primeira prisão, Paulo foi mantido prisioneiro num acampamento da guarda pretoriana, da guarda romana, ou próximo a ele, né? Ou ainda numa casa que ele mesmo alugou, né? Dá um indício aí em Atos 28:30, por 2 anos, durante os quais essas cartas aí foram escritas, essas cartas de prisão, que são chamadas cartas de prisões. Bom, a cidade de Éfeso, né? Desde o ano 133 a.C., ela tem naquele ano, a população próxima a 500.000 de pessoas, né? Éfeso era uma grande capital da província chamada Ásia Menor, tá? Cada província tinha um nome, né? A de Éfeso era Ásia Menor. É uma das cartas do Apocalipse, né? De Éfeso. Era residência oficial do governador dessa província. Estava situada em um lugar privilegiado, né? Na costa do Mar Mediterrâneo, né? Com um porto com muito tráfego, né? E uma importante via de comunicação com o interior, porque ali tinha uma estrada real que ia para o lado da Ásia, né? Então, ali próximo temos Istambul, né? Constantinopla, e ali um importante porto que entra para o Mar Negro, que vai para o lado da Europa, e que circunda ali o Mar Mediterrâneo, né? Um lugar muito importante, tá? Perto de Troade, né? Ou de Troia, né? Também, né? Um lugar bem estratégico, né? Um lugar bem situado, né? A posição geográfica de Éfeso era um local privilegiado comercialmente, né? Então tinha muito movimento, tinha muito comércio ali, tá? Então contribuía para aumentar o prestígio dessa cidade o culto, né, à deusa Diana, que era ali na cidade de Éfeso, cuja honra se havia erigido até um templo, né, em Éfeso, ao qual esse templo, os devotos de toda a Ásia e do mundo visitavam ali, né, nas suas peregrinações, tá? O livro de Atos faz referência a 2 visitas de Paulo a Éfeso, tá? A primeira foi breve, né? Atos capítulo 18, versículos 19 a 21. Mas a segunda, né, cuja duração indica aí em torno de 3 anos, Atos 19, de 1 ao 20, né, e 1 ao 31, tá? Cuja duração indica uma grande importância, uma grande obra missionária importante realizada ali, naquela cidade. E o propósito, né? As frequentes alusões que o apóstolo faz em outras epístolas a Éfeso, ou pessoas relacionadas com a cidade de Éfeso, né? Revelam estreitos laços de trabalho, né? E afeto que unia Paulo a essa comunidade estabelecida naquela grande cidade metropolitana, né? Contudo, na presente epístola, a gente nota a ausência quase total de nomes próprios, né? Exceto Tíquico, que é citado em 6:21, né? Como das saudações pessoais que são habituais por Paulo, colocar vários nomes, né? Nas cartas. Isso leva a pensar que se trata de uma espécie de carta circular, que era dirigida a diversas congregações e não especificamente só à cidade de Éfeso, tá? O pensamento em torno do qual se estrutura a epístola aos Efésios, tá? É a unidade da igreja, tá?
tá? E de toda a criação sob o governo de Cristo, do Cristo ressuscitado, tá? No capítulo 1 de Efésios, tá? Pois vão convergir nele, né, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto no céu como na terra, tá? Esse é o propósito de Deus mantido no oculto da sua sabedoria, tá? O qual agora há de ser revelado universalmente pela igreja, né? Pela igreja do Senhor, tá? Bom, o tema da carta aos Efésios, tá? Quanto à profundidade, sublimidade doutrinária da carta, supera as demais epístolas de Paulo. Tem sido chamada a epístola do terceiro céu por alguns, né, eruditos, porque ela se eleva das profundezas, das ruínas, até às alturas da redenção, tá? E os Alpes, né, do Novo Testamento, porque aqui nos ordena Deus que subamos passo a passo até encontrar o ponto mais elevado possível para o homem chegar, né, na própria presença de Deus, né? Ele alude isso aqui. A epístola aos Efésios é uma grande exposição de uma doutrina fundamental na pregação de Paulo, né? A saber, a unidade de todo o universo em Cristo, né? A unidade do judeu e gentio, né, em seu corpo. A igreja, né, e o propósito de Deus nesse corpo para o tempo presente e para a eternidade. A epístola é dividida em duas seções, tá? A primeira é doutrinária, a segunda é prática. Na primeira, Paulo expõe a grandeza e a glória da vocação cristã e ensina que uma vocação santa exige uma conduta também santa, né? Da mesma forma, né? Exige isso. A igreja, pelos séculos vindouros, né, irá exibir ante o universo a plenitude da vida divina, vivendo a conduta de Deus e imitando o caráter do Pai, né? E o modelo é Jesus, o Filho, tá? Usando a armadura divina, lutando nas batalhas do céu, perdoando como todo poderoso perdoa, tá? Educando como ele educa, tá? E tudo isso para que se cumpra a obra mais ampla pelo qual Cristo há de ser o centro de todo o universo, tá? O centro de todas as coisas. Porque todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez ou se faria. A igreja é escolhida, né? Ela é redimida, é unida em Cristo, de sorte que ela deve andar tanto em novidade, né, em unidade, né, como novidade de vida, na força do Senhor, e com a armadura de Deus, com a proteção. A armadura serve para proteger, né, para proteger o soldado, para proteger a pessoa. Então, a armadura de Deus, né, então, a armadura doutrinária de Deus nos protege de todo mal. Mais ou menos isso, né, uma comparação que ele faz aí, tá, que Paulo faz. Os destinatários, para quem foi enviado, né, a partir do século II, essa epístola já era aceita quase universalmente como o título, né, de aos Efésios, tá? Entretanto, tem indícios que possivelmente não tenha sido esse o título original, tá? E de que, pelo menos até certo ponto, trata-se de uma designação incorreta, né? O mais antigo manuscrito dessa carta de Efésios é que no princípio elas não colocava-se um título ali, né? E depois que, né, eles não tinham esse costume, né? Os livros da Bíblia, você pega lá, desde lá do Velho Testamento, você pega o Gênesis. Por que é o título da Gênesis? Não é título. Gênesis é o princípio, é o início de tudo, Êxodo é a saída, né? Então, todos os livros foram colocados um título depois, tá? Então, há indício que essa carta aí pode ser que não seja designada exatamente aos Efésios, tá? O mais antigo manuscrito, né, de Efésios que possuímos, que é o papiro de Chester Beach, tá, de cerca do ano 200 da era cristã, os grandes códices, né, do quarto século, né, o Sinaítico e o Vaticano, né, e algumas outras fontes autorizadas, não tem a palavra em Éfeso, né, capítulo 1, verso 1 da carta aí, tá?
Marcion, que se tornou famoso na metade do segundo século por seus ensinos heréticos, era um herege, tá? Refere-se a essa carta como a epístola aos Laodicenses. Laodiceia é outra cidade ali perto, tá? Isso pode ter acontecido porque ele tinha uma cópia com a expressão em Laodiceia, introduzida no capítulo 1, verso 1. Ou mais provavelmente seria uma dedução da referência à carta de Laodiceia em Colossenses capítulo 4, versículo 16. Né? Então, há indícios que não seja exatamente esse, mas não importa que doutrinariamente, o que doutrinariamente importa, tá? É que ela é uma carta muito importante doutrinária, uma carta com prática e com muita coisa importante para a igreja e para os fiéis. Então, se suspeita que ela não foi enviada a uma igreja particular, né, como a gente ventilou lá atrás, tá? Que ela pode ser uma carta que foi colocada ali para ser levada às igrejas, por vários motivos, a gente já explicou pelo menos um, né? Ela foi enviada a uma igreja local, né, mas o endereço e as saudações pessoais foram posteriormente omitidos, a fim de que a carta pudesse ter um alcance maior, outra sugestão aí que foi dada, tá? E ela foi enviada, né, outra sugestão, que ela foi enviada a certas igrejas de uma determinada área, né? Provavelmente a província romana da Ásia Menor, ali na região das 7 igrejas da Ásia, né, aquela que nós temos no Apocalipse, tá? E, na verdade, não é bem certo o destinatário dessa epístola aí, mas, como ela tem um título de aos Efésios, a gente utiliza esse título, tá? Mas pode ser que não seja exatamente isso, como a gente está dizendo aqui. Né? A data e o lugar da redação, como ocorre em outros textos, né, do Novo Testamento, também não é unânime, né, sobre a data e o lugar da redação da epístola, incluída no grupo chamado Epístolas de Prisão. Né? Mais provável que seja, por vários motivos, né? Provável que ela tenha sido escrita em Roma, enquanto Paulo estava no cativeiro, tá? Então era considerada uma das epístolas de prisão. Tendo presente essa referência, né, ao seu cativeiro, se tem pensado que a carta foi escrita em Roma entre os anos 61 ou até 67, mais ou menos. Tá? Por outro lado, a carta aos Efésios oferece algumas peculiaridades literárias, de vocabulário, de perspectiva teológica, que diferencia ela dos demais escritos de Paulo. Tá? Com exceção da epístola aos Colossenses, na qual tem muitas afinidades em temas, né, com Efésios, conceitos e tipos de expressões, as demais são bem diferentes aí, tá? Para que então ela foi escrita? Né? 2 perigos ameaçavam a igreja em Éfeso, tá? A tentação de descer ao nível pagão, né? Mesmo porque ali era um lugar de idolatria, né? Tinha aquele culto da Diana dos Efésios, né? E a falta de unidade entre o judeu e o gentio, tá? Para enfrentar o primeiro perigo, que era o paganismo, né, Paulo contrasta a santidade da vocação cristã deles com a sua condição anterior, né, pecaminosa, pagã. Né? Então ele mostra a realidade deles crentes e fala, olha, o que era o Efésio lá, né, o não convertido, né, a sua condição pecaminosa ali, mostra claramente ali a mudança que ocorreu naqueles crentes. Para se guardar contra o segundo perigo, né, que era a falta de unidade, né, entre os convertidos judeus e gentios, Paulo apresenta o Senhor Jesus fazendo a paz entre o judeu e o gentio, né, pelo sangue da cruz, né, e dos dois criando um novo corpo. A igreja redimida, transformada e revestida de autoridade espiritual para combater o mal. Tá? A igreja foi criada para combater o mal. Então, essa discussão que ocorreu muitas vezes no Velho Testamento, no Novo Testamento, desculpe, tá? Que é aquela briga da graça e da lei, né? Tinha muitos judaizantes, esses judeus, né? Quando eles entravam na igreja, eles davam trabalho, porque eles queriam levar os crentes convertidos para o legalismo, né? E os crentes vinham ali com a doutrina paulina da graça, né? E estava causando uma falta de unidade muito grande, uma
um choque muito grande doutrinário entre os judeus convertidos e os gentios daquela igreja de Éfeso. Portanto, essa carta foi escrita para isso, né? Para resolver doutrinariamente os problemas e as ameaças que a igreja de Éfeso estava sendo afrontada aí naquele momento.